Olá pessoal, aqui é Roberto Redondano para o Express Batera com um convidado muito especial hoje, João Baroni. Tudo bem, Baroni? E aí, Roberto, beleza? Tudo jóia. Galera aí ligada. Obrigado pela participação. Sempre uma alegria, um prazer enorme. 4 noites, sold out em São Paulo, vindo de uma turnê do Sul, daqui depois ainda muita coisa pela frente. Sim, tem bastante coisa, a agenda está bem bacana, esse ano é um ano bem movimentado, vamos ter o Rock in Rio aí em outubro, a agenda está bacana. Que legal. E ainda colocando junto ali o workshop que você vai fazer, né, de batera. Que legal. Cara, Roberto, eu queria falar, essa minha eventual tentativa de fazer alguma coisa assim, né, um workshop, um masterclass, é uma maneira formal de falar, né, desse encontro, né, com um público mais específico. Eu acho que o meu grande barato mesmo é fazer show com os Paralamas. Se alguém quiser me ver tocando direito, é ver o show dos Paralamas. É onde eu me sinto bem, onde eu estou em casa, é onde realmente eu consigo, né, render melhor. Eu acho que a experiência de um workshop, de uma masterclass, é um momento especial onde eu vou lá e faço um cara a cara com uma plateia, com um público específico, onde a gente pode falar sobre essas coisas todas, né, que quem gosta de bateria quer falar, quer meio que extrair alguma coisa. E eu, do alto da minha experiência aí de muitos anos na estrada, talvez eu consiga, né, passar alguma coisa que seja de valia para quem vai lá assistir. Então, eu não sou um cara que faz clínica toda hora, não é o meu barato, realmente. Eu acho que a grande experiência desse contato com o público mais específico é quase uma terapia de grupo ali. Você vai lá e fala com a galera das coisas sintônicas, você vê o pessoal que está começando agora, vê o pessoal mais experiente, aí você vai passando um pouco dessa vivência, mais do que qualquer coisa, com a música, né? E depois com a coisa mais da especificidade do nosso instrumento, né? E é uma alegria, cara. Eu me lembro que nos anos 90, quando eu lancei aquela minha videoaula, que muita gente falou até hoje, que era uma coisa muito básica, uma coisa elementar, que eu acho que é o que a gente precisava na época. Poucos trabalhos de bateristas brasileiros já tinham saído naquela época, nos anos 90. Eu fiz um negócio lá também baseado na minha experiência musical, na minha experiência com a banda. Então acho que foi legal por ser essa coisa realmente sincera. Eu só vou fazer o que eu estou habilitado a fazer, né? Não vou ficar ali fazendo o que eu não tenho intimidade, ou não tenho a experiência ou a expertise, né, para fazer. Então, esse workshop que a gente vai... Exatamente, esse workshop que a gente vai fazer agora aqui em São Paulo foi decidido assim de última hora, e eu achei que era uma ótima oportunidade assim, porque o pessoal vai me ver com a minha bateria, com o meu kit lá, o meu setup, então vai ser uma boa maneira de mostrar isso mais de perto para a galera. E agora, daqui para o final do ano, eu estou tentando ver se faço mais alguns outros eventos, né? Não, Pedro? É isso aí, né? Pedro Antunes, meu drum tech, aí está me ajudando aí nessa tentativa de fazer uma pequena agenda de alguns eventos. O pessoal o Paulinho do J Quest tem feito uns eventos de encontrar bateristas e fazer esse papo render para uma plateia, né? Então vem umas coisas legais aí. Estou adiantando aí a agenda, ótimo. Adiantando a nossa de olho, conversa. Né? Vamos pintar mais alguns eventos, algumas coisas meio pontuais aí nessa tentativa de fazer essa interface com a galera. Né? Que legal, para a felicidade dos bateristas, que é um outro formato, como você falou, embora ali no show seja tudo aquilo que você já está preparado, que se sente à vontade, mas é justamente isso que eu quero falar dos bateristas, porque assim, aqui no Express Batera nós fizemos uma entrevista agora semanas atrás, por exemplo, e o Aquiles Priester falou, iniciei tocando, depois que eu vi o Paralamas, né, falou, quando eu vi o Baroni tocando no Rock in Rio, essa história é incrível. Então ele já começa citando pra gente isso na entrevista. E hoje mesmo, só um exemplo, várias pessoas vêm conversar conosco, e hoje mesmo, antes de vir para cá, tem um menino daqui do litoral de São Paulo, o Miguel Muniz, que é um prodígio, um menino, tal, jovenzinho, toca muito bem, e quando falei que íamos estar aqui, ele, nossa, e como que ele consegue até hoje, a garra e tudo, e mostrando que também é uma influência para ele. Então nós estamos falando do Aquiles, falando lá do Rock in Rio de 85, e um menino super jovem que está vendo as suas performances
atuais. Então é aí que eu quero chegar. São muitos anos, o Paralamas continua sendo o mainstream, né, na música brasileira, vocês continuam sempre, e você como baterista influenciando os bateristas, por mais que você diga dessa parte de estar confortável no que você faz e tal, mas a influência para grandes músicos, né? E aí? É um segredo? Como que funciona? Como que você enxerga isso? Eu vejo como uma grande injeção de autoestima, assim, né? Mais do que qualquer coisa. Porque ao longo desse tempo todo eu vi como a bateria no Brasil foi se estabelecendo de uma maneira muito especial, né? Assim, né? A gente já tinha uma fama no Brasil de ser um país da percussão e não sei o quê. A gente tinha grandes expoentes da bateria, assim, mas era uma coisa muito setorizada. Na MPB, no samba, no jazz, aí começou a coisa do rock ali nos anos 60, 70, e hoje em dia a gente viu que isso cristalizou de uma maneira muito bacana. A gente é um manancial de grandes bateristas, né, no Brasil, que extrapolam para o exterior mesmo. O Aquiles é um ótimo exemplo disso, mas tem outros ótimos exemplos, né, de excelentes bateristas que conseguiram se destacar num meio que é muito farto, né? Tem muita gente boa fazendo muita coisa boa, então uma hora que alguém aparece mais em evidência é um sintoma de que aquele trabalho está se destacando mesmo, quer dizer, tem algum apelo ali que acaba realmente sendo o diferencial, né? Eu acho que o que aconteceu comigo foi, de alguma forma, estar na hora certa, no lugar certo, assim, porque o tipo de formação, né, dos Paralamas, né, o trio e a maneira como a gente interagiu ao longo desse tempo todo me permitiu aparecer com um certo destaque, né, nesse contexto musical, né, porque a bateria estava sempre muito presente por conta do trio, né, era o Herbert na guitarra, o Bi e tal. E até mesmo depois que a gente fez algumas escolhas, né, de ampliar os músicos na banda, né, a gente começou com o João Fera nos teclados, depois usamos várias formações de sopros, né, e chegamos a tocar uma época com um percussionista e tudo. Mesmo isso não tirou o papel, né, fundamental assim, da bateria dentro desse contexto do trio. Falei fundamental, mas não foi com falsa modéstia, foi com essa coisa que os Paralamas têm muito coesa, assim, porque a gente se identificou muito, eu acredito, porque somos músicos intuitivos. O único da formação que estudou um pouco mais foi o Herbert. Chegou a fazer um pequeno período lá no Vila Lobos, na escola, no conservatório lá no Rio de Janeiro, mas ele não passou muito tempo. Eu e o Bi, a gente é intuitivo pra caramba, a gente cresceu ouvindo música e começou a tocar pelo prazer, aquela coisa meio quase infantil, né, de você querer fazer aquele negócio tão legal. E aí, quando a gente foi conseguindo isso tudo junto com os Paralamas, a gente foi sendo obrigado a elaborar um pouco mais e aí buscar mais um pouco de conhecimento, de expertise, né, de capacidade de poder fazer coisas mais e melhores coisas, né, no caso. E a gente foi ganhando essa experiência na prática mesmo, né? A gente não teve tempo na nossa época, a gente não teve tempo de estudar, de se aprimorar como músico para poder fazer o que a gente fazia. A gente foi metendo a mão na massa mesmo. Então, eu tive a sorte de estar na hora certa, no lugar certo, assim. E acabou que isso virou uma referência para muita gente, né? E eu fico muito feliz disso ter acontecido, porque é uma grande injeção na autoestima, né? Do fato de você estar com o seu trabalho sendo reconhecido. E sempre que isso acontece, eu reverto isso com uma coisa para a banda, porque eu só estou aqui por causa dos Paralamas, né? Eu não sou um músico session player, eu não sou um músico de estúdio, eu não sou um guigueiro, né? E tudo. Não estou falando isso como depreciativo, estou falando porque a minha realidade é essa, a minha experiência toda é com os Paralamas. Isso foi tão
importante para mim, que fui acabando sendo chamado, convidado para gravar com outros artistas, para tocar com outros artistas. Então eu reverto todos esses créditos que eu tenho individualmente para os Paralamas, porque na verdade foi a banda que me proporcionou estar aqui, onde eu estou hoje, com esse reconhecimento. E eu acho isso espetacular, fico muito feliz de ouvir um cara como o Aquiles, que é um mega, hiper, eu costumo chamar ele de Uber drummer, né? O Uber, o cara que vai além, né? Ele levou a bateria para um outro patamar, né? Do metal brasileiro e tudo mais. Então é muito edificante, é muito bom para a autoestima ter um parâmetro como esse, né? Um cara que começou lá em 85, ele nem tinha uma bateria direito, ele foi à luta. Então acho que é isso, cara. Eu também, quando comecei, era isso, era a paixão mesmo pelo que você quer fazer, sabe? Tipo, teve uma hora que eu falei, não, se eu não tocar bateria, eu não sou ninguém. Então é basicamente essa entrega que a gente vê acontecer em muitos níveis, né? Do cara que está começando, do cara que teve que reinventar a sua própria trajetória, né? Para continuar fazendo o que ele realmente quer fazer. Então é muito legal ter essa medida e ter esse reconhecimento assim, cara. E eu só estou aqui por causa dos Paralamas, galera. É isso aí. Mas mesmo assim, o que me chama a atenção é essa meninada, gente muito jovem, inclusive que vai estar no show de hoje à noite, todos os shows de vocês. E como o meu contato frequente é com bateristas, como eu falei do menino também e tal, hoje eles têm a internet, tem tudo, tem um milhão de artistas para eles conhecerem por dia, e eles vão atrás, né? Mas eles reconhecendo e falando que quer ver você tocando, que eles gostam. Então isso que como o menino me falou de mais cedo, que me chamou a atenção. Falei, que legal, e eu sei que vou estar lá no show assistindo e vou ver uma meninada também, não só o pessoal que viu no Rock in Rio, ou seja, quando for, né? Então eles estão descobrindo agora, e embora não seja você falou de repente um outro estilo de música, alguma coisa, eles têm essa identificação e toca, né? Baseado nisso. E o consumo da música, assim, para vocês estarem ainda no mainstream, num momento onde o consumo da música mudou, né? As pessoas consomem de uma forma diferente, não é mais comprar o disco, o CD. Como que você vê isso de vocês continuarem também no mainstream, no auge, tantos shows, sempre sold out, sempre dando certo, sempre num momento as músicas vendendo, saindo coisas novas, tudo, e o pessoal indo atrás? Porque para vocês isso não é um problema. Outras bandas, quando a gente conversa, outros músicos se queixam dessa forma como mudou o consumo da música. Como que você enxerga isso? Isso é uma coisa que a gente tem falado muito ultimamente, e levou um tempo até para a gente entender o que é a nossa realidade hoje. Pelo seguinte, na época que a gente começou, a indústria fonográfica tinha um perfil, tinha um modus operandi, né? Funcionava de um jeito, né? As gravadoras contratavam os artistas e tal, e aí tinha um filtro enorme ali para divulgar, para apresentar a música para o público, e o público comprava o disco. E aí do disco a gente passou para o CD, do CD passou para o download, do download passou para o streaming, e a gente foi sobrevivendo a isso aí tudo ao longo desse tempo. A gente teve a sorte de já ter uma obra pregressa. A gente teve um monte de música muito conhecida por conta da maneira como a música funcionava antes, né? E aí todos os artistas e bandas com essa longevidade, eles se deparam com essa realidade aí de saber levar a sua carreira de uma maneira interessante. Mesmo na época da indústria fonográfica, a gente já tinha achado a mão para a maneira como a gente vive tocando, né? Vive dos shows, né? A gente tem uma demanda muito boa de shows até hoje, e isso virou o nosso sustento oficial para continuar a fazer o que a gente faz, né? E hoje em dia, todos os artistas com essa longevidade, mais de 35 anos de banda, seja um artista solo, seja uma banda, eles se deparam com isso daí, né? De como é que eu vou continuar me autoestimulando, né? Para poder produzir coisas novas. E aí você
dá um clique e você não pode competir com o que você fez antes, né? Com o mesmo nível de sucesso, porque é um outro mundo que a gente vive hoje em dia. E é isso que a gente aceitou de uma maneira tranquila. Hoje em dia a gente tem essa percepção de que a gente não tem que fazer mais sucesso do que a gente fez antes, né? A gente não precisa fazer isso. O que a gente tem, a nossa obra pregressa, são muitos álbuns, são muitas músicas conhecidas, então a gente consegue manipular isso de uma maneira interessante, né? Então faz pouco mais, vai fazer 2 anos que a gente lançou um álbum inédito e que nenhuma dessas músicas se tornou muito conhecida, mas é importante para a nossa, como eu estava falando aqui, autoestima, produzir alguma coisa nova, né? Produzir um trabalho novo que represente a nossa realidade atual, né? Que represente o que a gente está habilitado a fazer, o que a gente consegue fazer musicalmente, né? Então, a gente começou a entender que a gente não tem que fazer mais sucesso do que a gente já fez antes, sim, né? Sim. Então, acho que é basicamente isso. As grandes músicas estão aí ainda, né? Um exemplo que eu falo toda hora, que é até engraçado, o Paul McCartney costuma falar nas entrevistas dele que quando ele está fazendo show, e aí ele toca aquelas músicas todas dos Beatles, né? Ele está com um estádio lotado lá, 50 mil pessoas, e aí todo mundo tira o celular para filmar, caramba. Aí quando ele toca uma música nova, o pessoal vai comprar cerveja. Então, se o Paul McCartney está assim, cara, então tá tudo certo, né, cara? Então a gente consegue conviver com isso numa boa, assim, e não ter que botar como parâmetro o que a gente conseguiu fazer de espetacularmente incrível anteriormente. Então, a gente está aí na estrada, fazendo show. Eu acho que a gente se sente muito bem fazendo o que a gente está fazendo, tocando o nosso repertório, as músicas mais conhecidas, as nem tão conhecidas. E isso já é uma coisa que é muito preenchedora pra gente, né? E do momento que a gente encheu o saco de tocar, a gente vai parar, mas até hoje não aconteceu, sabe? Até hoje a gente tem essa demanda, a gente gosta muito do que a gente faz, a gente se realiza muito com o que a gente faz, e isso mantém a pedra rolando, né? Então é o que funciona, né? Essas músicas novas sendo compostas, gravadas, tocadas ao vivo, essas atuais, é uma coisa de paixão que está envolvida ali. Diria que é isso, vocês terem a vontade ainda de... Sem dúvida, até um outro parâmetro que a gente vê nitidamente, assim, hoje em dia os artistas e bandas não têm mais aquela pressão, né, própria, não só a gravadora pressionar, você tem que gravar um disco, com a gente isso nunca funcionou. Isso, com a gente nunca funcionou isso, né? Mas mesmo hoje em dia não existe mais essa pressão, mesmo interna, dos artistas em ter que gravar alguma coisa logo. Inclusive tá virando até um outro... A gente está voltando mais ou menos ao que foi o início da coisa do disco, que de lançar um single, né? Lançar uma música só, e aí as pessoas talvez tenham mais tempo de absorver aquilo ali. A gente é meio old school, então a gente gravou um LP inteiro, né? Com um monte de música. Talvez se a gente tivesse gravado e lançado aos pouquinhos, talvez as músicas teriam sido mais assimiladas, mas a gente lançou esse formato mesmo das 10 músicas, 10, 12 músicas. Então, é isso, a gente vai experimentando e é importante para a gente, para a nossa autoafirmação, né? Lançar alguma coisa que seja a produção recente, que seja um retrato de onde a gente está, do que está acontecendo no atual, agora. Né? Então, isso pode significar muito para muita gente, para os fãs, eu acho que sim, é sempre um canal interessante. A gente não gosta de contar com o ovo antes da galinha, quer dizer, os fãs dos Paralamas são muitos, a gente tem nas mídias sociais aí quase 3 milhões de seguidores, não sei o quê. É legal, mas não é uma garantia de nada, né? Então, se eles consomem isso, se eles se sentem preenchidos também com a necessidade deles, com um álbum novo, muita gente cobra, pô, vocês deviam gravar mais vezes e tudo. A gente tem essa medida também, mas não é uma obrigação, não é uma lei para a gente ter que estar toda hora lançando coisa nova. Acho que a gente tem que respeitar nosso próprio ciclo, né, natural, de produzir coisas que realmente façam alguma diferença para a gente. E depois a gente vê como é que fica, né? E para encerrar, como nós estamos no canal Express Batera,
Os bateristas, eles adoram conversar muito sobre... A gente estava conversando antes de começar a gravar sobre setup, sobre a madeira, o ar, o prato, a pele. Nessa turnê, o que você está utilizando lá? Cara, eu sou um cara muito tradicional. Desde a última vez que a gente conversou... É verdade, as montagens, né, os kits. Continuo com as mesmas peles, com as EC2 nos tom-toms, com a EQ3 no bumbo, HD Dry sempre, né? Aquela sua caixa assinatura que é maravilhosa, né? Então eu continuo... a Evans é um negócio de consistência, de garantia de que você vai tirar o som que você quer realmente, né? O timbre que eu sempre busquei. Então eu continuo mesmo fiel àquele setup que você já deve conhecer aí da minha bateria. Funciona muito bem, poxa, qualidade espetacular. Os Octoban com G1, né? Os Octobans, exatamente. Octobans, a pelezinha de 6, single ply no G1, né? Porque dá aquele... O pessoal sempre pergunta muito pra gente como conhecido o seu kit lá com os Octobans. Pois é. Bacana, então é isso, cara. Eu tô sempre fiel aí a Evans e sempre me proporcionando essa consistência, essa garantia aí no som. Legal. Muito obrigado por essa entrevista. Sempre uma alegria. Uma grande honra para a Express Batera podermos ter você aqui Galera conosco. ligada na Express Batera. Estamos aí, a gente se vê na estrada, Paralamas. Sigam o nosso canal Express Batera no YouTube, Instagram e Facebook. E hoje à noite vou estar lá assistindo também. Maravilha, meu velho. Obrigado, valeu. Agradece aí, tamo junto. Valeu.